Tomando então na videoaula 12 do capítulo 6, o item número 2, os fluxos migratórios. A primeira coisa que precisamos entender sobre esse assunto é essa palavrinha aqui em negrito, migrante, que significa a pessoa que se desloca dentro do seu país. Na verdade, esse conceito pode ser ampliado, não só para dentro do país, mas entre cidades, entre municípios, ou às vezes entre países, inclusive, né? Se desloca para morar num outro lugar, ou até, às vezes, o conceito de migração é entendido quando as pessoas se deslocam para trabalhar. De forma geral, é um conceito bastante amplo, mas neste capítulo nós estamos abordando mais a questão da migração dentro do nosso país. Dessa forma, o autor apresenta, primeiramente, um fluxo migratório ocorrido entre 1960 e 70, detalhado aqui nesse mapinha da figura 8. Nós podemos observar que essas setinhas saem predominantemente aqui da região Nordeste, né? Algumas em direção à região Norte, outras em direção à região Sudeste e à região Centro-Oeste, então Sudeste e Centro-Oeste. Podemos observar também um outro fluxo migratório, saindo aqui da região Sudeste e da região Sul, em direção à região Centro-Oeste. Bom, os motivos dessas migrações são dos mais diversos. Nesse caso aqui, as pessoas que saíam da região Nordeste saíam em busca de condições melhores, condições naturais melhores, em virtude da seca extrema que acontecia nessa região, acontece nessa região. As pessoas que saem aqui mais do Sudeste e do Sul também procuram condições melhores por motivos diversos, como eu falei. Às vezes uma situação econômica, a falta de emprego, uma crise, um conflito pode estar acontecendo, ou um desastre natural, uma consequência natural de um clima muito intenso, muito agressivo, né? Então, vários são os motivos que podem levar as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro para morar. 116, então, o autor nos apresenta um novo ciclo migratório entre os anos de 1970 e 1980 e agora com uma direção um pouquinho diferente. Como vocês podem observar, continua havendo uma saída de pessoas do Nordeste em direção à região Sudeste, mas se intensifica o fluxo de pessoas saindo do Sul e do Sudeste em direção à região Centro-Oeste e à região Norte. Também surge um novo fluxo de pessoas aqui, saindo da região Sul e Sudeste um pouco, em direção ao Paraguai, em busca de terras baratas aqui no país vizinho para a agricultura. Esse fluxo migratório indo em direção à região Sudeste, à região Centro-Oeste e à região Norte, se dá muito por incentivo do governo, incentivo para a produção agrícola, para a ocupação das terras do norte, na Amazônia, e também para a produção agrícola no centro-oeste. Então, esse foi um momento em que o governo interferiu, incentivando as pessoas a ocuparem novas regiões no Brasil. Um gráfico interessante a ser discutido é esse aqui da figurinha 11, eu vou aumentar um pouquinho o zoom para facilitar o nosso entendimento. E ele mostra, né, a participação da população residente não natural por unidade da federação. Esse gráfico aqui é claro, lá de 2014, né, os dados estão um pouco atrasados, mas ainda assim é interessante para nós observarmos que essas barrinhas representam a população residente não natural, ou seja, aquelas pessoas que não nasceram naquele estado e estão morando naquele estado. Então nós vemos aqui, interessante, que no estado de Rondônia, cerca de 43% mais ou menos da população não é natural de Rondônia, são pessoas que migraram para lá. No estado de Roraima, nós temos uma situação parecida, com mais da metade, ou quase a metade, né, 45% mais ou menos da população que reside no estado, residia naquela época, em 2014, não era natural do estado. Em outras regiões nós já vemos situação contrária, né? Por exemplo, aqui no Ceará, como nós vemos que tinha muita gente saindo do Nordeste e vindo para o Sul e Centro-Oeste, nós temos uma quantidade de população não nativa, né, não natural, muito pequena. Vejam que é aí em torno de 5%, né, as pessoas que saem para morar no Ceará. Já as pessoas que saem para morar em Roraima é um número bem elevado, como a gente pode ver aqui. Então, esse gráfico demonstra essa informação. Para a próxima página agora, então. Na 117, então, item 3 agora, o tema desigualdades sociais. Para introduzir esse assunto, o autor nos apresenta uma figura, aqui a figura 12, né, que fala da densidade demográfica do Brasil. E nós podemos ver que as regiões mais vermelhinhas são aquelas que têm a maior concentração de pessoas. É visível, então, que a maior concentração de pessoas no Brasil está próximo ao litoral.
É claro, esse mapa aqui representa a situação do ano 2000, nós estamos agora já em 2023, é um mapa um pouquinho defasado, né? Mas ainda assim a situação continua similar, né? A concentração maior de pessoas está no litoral do Brasil. É claro, algumas outras regiões interioranas têm também se adensado. O motivo do autor apresentar esse tema é que são nessas regiões com maior concentração populacional que se verifica as maiores desigualdades sociais, como veremos nas próximas páginas. 118, então, o autor nos apresenta a desigualdade de renda, né, como um dos fatores dessas desigualdades sociais. Bom, a desigualdade de renda é visível em toda a população brasileira ou mundial, né, e ela se dá por diversos fatores, né, muitas vezes porque as pessoas não tiveram o mesmo tipo de formação educacional ou formação técnica, outras vezes por elas morarem numa região mais afastada onde tem menos condições, menos oportunidades de trabalho, outras vezes em virtude da própria cor de pele que elas têm, ou da nacionalidade ou da região de onde elas vieram, muitas vezes até por conta da família que elas vieram. Então existem vários fatores, é uma situação bastante complexa, né? E que muitos desses fatores não deveriam existir, né? A distribuição de renda deveria ser uma questão relacionada apenas à dedicação das pessoas, né? Aquela pessoa que se dedica mais e a pessoa que se dedica menos. Mas, infelizmente, nós sabemos que vários são os motivos que acabam também interferindo nisso, né? Não sendo exclusivo o motivo A, o motivo B ou o motivo C, na verdade é uma colcha de retalhos aí, vários motivos, várias situações diferentes que se relacionam aí e acabam gerando ou agravando a questão da desigualdade de renda pelo Brasil e pelo mundo. Na página 119, o autor aprofunda um pouco mais essa questão da desigualdade social, apresentando um parecer a respeito do trabalho escravo e do trabalho infantil. Bom, como nós já estudamos, o trabalho escravo é aquele que acontece sem remuneração, de forma obrigatória, né, e sem haver remuneração, e o trabalho infantil é entendido pela legislação brasileira aquele que acontece abaixo dos 14 anos de idade. Muito bem, ele apresenta dois gráficos aqui, um mapa e um gráfico, né? E no primeiro gráfico, vou aumentar um pouquinho o zoom, aqui, nós temos os estados com empregados na lista do trabalho escravo, né? Ou seja, onde existe maior frequência de trabalho escravo identificado. Esse também é uma tabela já um pouco antiga, né, do ano de 2016, mas o que nos chama a atenção aqui é que o estado de Minas Gerais aparece com uma proporção muito maior do que os outros estados. Outro gráfico, um mapa interessante apresentado aqui embaixo, é um mapa agora de 2005, ainda um pouquinho mais antigo, né? O que não nos dá uma verdadeira noção da situação atual, mas nos ajuda no entendimento da questão. Ele apresenta aqui a distribuição do trabalho infantil agora pelo Brasil, né? Mas também é importante chamar a atenção aqui que o autor considera de 5 a 17 anos e, segundo a legislação brasileira, adolescentes aí com 15, 16 e 17 anos podem trabalhar dentro da legislação, sendo mantida assim a exigência de não ocupar determinadas vagas de trabalho, por exemplo, trabalhos muito perigosos, insalubres, né, que causam algum risco à saúde, eles não podem ocupar. Mas então, nesse gráfico aqui, nós temos essa população aí de 15, 16 e 17 anos também participando dessa lista de trabalho infantil, o que nos dá uma visão um pouco distorcida. Mas, de qualquer forma, nós vemos que a maior incidência do trabalho infantil está nos estados aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Uma coisa que é preciso chamar a atenção é que, naquele momento ali, esses estados também eram disparado, né, os estados que tinham a maior concentração econômica do Brasil, né, uma concentração econômica muito grande. Então é natural que também se identifique ali uma maior concentração de emprego e, consequentemente, a probabilidade de se encontrar o trabalho infantil também aumenta, né? De qualquer forma, é um assunto que precisa ser muito discutido, é importante a gente falar sobre esse tema e importante também chamar a atenção de que muitas vezes nós, a população em geral, contribuímos com esse tipo de trabalho escravo ou trabalho infantil, quando observamos apenas o preço de um produto a ser comprado, né? Então, uma camiseta, um tênis, um produto qualquer a ser comprado. É claro que aqueles produtos que têm preços muito abaixo do padrão do mercado têm grande possibilidade de estarem utilizando trabalho escravo ou trabalho infantil.
Então, cabe a nós, como consumidores, abrirmos o olho, né, de verdade nessa hora, sim, prestarmos atenção, fazermos uma análise mais crítica para entendermos os motivos pelo qual aquele produto está custando tão mais barato do que um outro seu concorrente. É claro que os motivos são diversos, a gente não pode afirmar com base no preço que existe trabalho escravo ou trabalho infantil, mas é uma luzinha que acende, né? Para a gente prestar atenção de onde é que vem aquele produto, será que aquele produto não está numa região onde a concentração do trabalho escravo ou trabalho infantil é muito grande? E nós temos aí, por exemplo, vários produtos importados, que vêm de diversos países pelo mundo afora aí, que se compra muito, se consome muito no Brasil, e é sabido, é notório, é muito discutido, é divulgado nas notícias internacionais aí que são regiões com grande incidência de trabalho escravo e de trabalho infantil. E quando nós estamos adquirindo esses produtos, acabamos colaborando com o aumento, né, o incentivo ao trabalho escravo e o trabalho infantil. Então, o autor traz à discussão o tema ações afirmativas, que são aquelas ações governamentais que visam reduzir a discriminação entre uma parte da população ou outra parte da população. O tema aqui em questão, ele aborda especificamente a população de negros e de indígenas, né? E a situação aqui envolve a existência das cotas nas universidades, né? Existem pessoas a favor da existência das cotas, né? Elas alegam que é uma maneira de corrigir as desigualdades ou aos absurdos, né? Que como a gente já viu, que aconteceram aí há séculos atrás e acontecem alguns até hoje, como a gente também já estudou, e outros são contrários a isso, dizendo que essa situação não vai resolver o problema e que o que deveria ser levado em consideração era a condição social da pessoa naquele momento para ela ter algum incentivo, né, para estudar mais e não a cor da sua pele ou a sua origem, né, indígena ou não. De qualquer forma, um tema polêmico, nós vamos voltar a discutir isso em sala de aula, mas vale aqui vocês pararem para pensar no assunto. 122, então, ainda falando das desigualdades sociais, o autor chama atenção para o tema das desigualdades segundo o sexo. Ou seja, entre homens e mulheres existe uma diferença no tratamento que essas pessoas recebem, né, por serem homens ou por serem mulheres. Novamente, uma situação que não deveria acontecer. As pessoas não devem ser tratadas de acordo com a sua cor, ou o seu sexo, e sim de acordo com a sua postura na sociedade, né? De acordo com os seus valores morais, que aqueles que elas realmente executam, que elas realmente exemplificam, que elas realmente têm o hábito de praticar na sociedade. Mas, apesar disso, nós sabemos que essa situação nem sempre acontece como gostaríamos que fosse, e, portanto, essas desigualdades acontecem por vários motivos, e aqui a questão do sexo vem à tona. É uma situação que vem melhorando no Brasil, ou seja, essa diferença vem diminuindo, já foi muito maior, mas ainda é algo que precisa ser bastante discutido, né? Na figura aqui de baixo, nós temos um exemplo aqui de uma moça que parece comandante de um avião, né? É uma posição, né? Um emprego que até anos atrás não existia aqui no Brasil. Então, isso precisa ser novamente, né, discutido, novamente bem entendido pela população brasileira de forma geral, para se levar em consideração realmente quem é a pessoa, né, qual é a formação que ela tem, quais são os conceitos morais que ela tem, qual é o comportamento dela na sociedade, ao invés de levar em consideração a cor, o sexo ou qualquer outro motivo que não seja realmente relevante. Ainda com o tema da discriminação relacionada a sexo, né, o autor chama atenção para essa luta das mulheres, que já é antiga, né, pela reivindicação de condições iguais de atuação no mercado, né? Esse é um assunto, é um tema já bastante antigo, né? Ele já vem sendo discutido há séculos. A mulher já foi muito discriminada na sociedade mundial, não só na sociedade brasileira, e ao longo dos anos, por meio de reivindicações e por meio do entendimento mais claro da população a respeito dessas condições que devem ser dadas de forma igual para todas as pessoas, as mulheres vêm alcançando então uma maior igualdade de condições, seja no mercado de trabalho ou nas condições sociais de forma geral, né? Hoje
As mulheres, para vocês terem ideia, já houve um momento na sociedade que elas não podiam votar ou então não podiam trabalhar fora de casa, né? Apenas envolvidas nas situações domésticas. E hoje a situação vem mudando. É claro que muito ainda precisa ser melhorado, mas é uma situação que vem sendo modificada para o nosso bem, para o bem de todos aí, ao longo dos anos. Dessa forma, então, encerramos o capítulo 6 do nosso livro, né, que fala das desigualdades no Brasil. E nos encontramos, então, em sala de aula e, posteriormente, no capítulo 7. Um grande abraço a vocês e tudo de bom por aí.